Com vocês, Paulo Marcum, por favor, ex-presidente da TV Cultura, escritor, jornalista e tudo mais que vocês já conhecem. Queremos agradecer ao Marcum, porque ele foi capturado. Bom, eu agradeço a oportunidade. Eu estava pensando, primeiro o seguinte, que tem coisas piores, né? Quando eu sou um fanático por Ultimate Fighting, aquelas lutas livres, absolutamente sanguinolentas, que todo mundo tem vergonha de dizer que assiste. Eu assisto e gosto. E ali, nesses campeonatos, tem sempre o lutador que é substituído porque o principal se machucou, né? E eu imagino a situação desse infeliz, que certamente é pior do que a minha, tá certo? Porque eu não corro o risco de apanhar, que é o contrário do que aconteceria num campeonato daqueles. Outra vantagem que eu tenho é que eu não tenho PowerPoint. Então, fica mais fácil a coisa. A terceira é que, no que me resta, o jornalista, de modo geral, gosta de colecionar historinhas e declarações. Então eu vou contar curtas historinhas aqui e fazer algumas considerações sobre o assunto que já tem sido exaustivamente abordado aqui. Eu não tenho muita competência para acrescentar alguma coisa, embora tenha tido alguma experiência aí, né, nessa prática. 3 historinhas. A primeira é de 1975, eu tinha 23 anos, e um jornalista chamado Vladimir Herzog me convidou para ser chefe de reportagem da TV Cultura. Durou um mês o projeto, tinha um projeto que era inspirado no modelo da BBC, por, entre outras coisas, a avaliação por parte dos órgãos de segurança do governo de que a exibição de um documentário feito pela Viz News, que é uma grande agência de jornalismo respeitada no mundo inteiro, falando do Ho Chi Minh, era uma ação dos comunistas na TV Cultura. Um mês depois daquela história, o Vlado tinha sido morto e eu estava desempregado depois de ter ficado alguns dias na prisão como militante de um partido que na época era clandestino. A segunda história aconteceu com uma pessoa que está aqui, ela certamente vai se lembrar, alguns anos atrás, eu já trabalhava na TV Cultura como apresentador do programa Roda Viva, e essa pessoa que tinha assumido a direção de uma TV pública estadual me convidou para fazer um outro programa nos mesmos moldes nesse estado, né, que estava fazendo uma mudança importante na TV pública. E eu fui conversar, essa pessoa tinha uma enorme vontade de fazer as coisas acertadamente, aliás, continua operando aí na área da TV pública, e acertamos tudo, e daí veio conversar comigo um representante do governador, cujo governo financiava essa TV pública. E o governador, o representante, disse o seguinte: não, aqui vai ser um negócio muito democrático. Por exemplo, nós vamos trazer aqui o ministro Zé Dirceu, que na época era chefe da Casa Civil. Então ele vai falar sobre as coisas que ele acha da gestão política do país, e o governador, que entende muito desse assunto, também senta lá e discute o assunto com o ministro José Dirceu. Na outra semana, a gente traz a ministra Dilma Rousseff, eu estou citando nomes que efetivamente foram mencionados por essa pessoa. Ministra das Minas e Energia, e o governador do nosso estado, que entende muito de energia, vem aqui e senta e discute com a ministra. Aí eu falei, olha, eu vou dizer uma coisa, eu não vou aceitar, porque o salário que vocês estão me pagando é um salário de jornalista e não de publicitário. Então, se vocês quiserem um publicitário, está cheio de gente competente aí para fazer. E a terceira historinha, ela é de 2007, e eu vou pedir um minuto aqui para abrir o computador, que fechou. No dia 22 de junho de 2007, eu tinha sido tomado posse no dia anterior, na presidência da TV Cultura, da Fundação Padre Anchieta, o primeiro profissional de lá que virou presidente, em função das circunstâncias em que o governo, embora haja um conselho, tem muita força na indicação dos presidentes, e assim decidiu o governo que naquela ocasião eu seria uma possibilidade de governar lá a TV Cultura, e o Jornal de São Paulo, a Folha de São Paulo, publicou a seguinte manchete interna, depois de uma longa entrevista que eu dei para o jornalista que gostava de construir as suas histórias, não necessariamente baseado nas declarações. Então, o título era: para Marcum, um projeto de TV de Lula é bom. Novo presidente da TV Cultura articula com o governo federal parceria para minissérie e compartilhamento da antena em São Paulo. E aí tinha o subtítulo, que era: jornalista que irá pedir mais verbas ao governador, afirma que a TV Cultura está longe do ideal de rede pública independente.
E aí havia uma frase única, entre aspas, que dizia o seguinte, eu acho que é bastante reveladora essa história. Novo presidente da Fundação Padre Anchieta, entidade que depende de verbas do governo de São Paulo, o jornalista Paulo Marcum defendeu ontem a TV Brasil como vem sendo chamado o projeto de criação de uma TV pública encampado pelo presidente Lula. Aspas, eram as únicas aspas da matéria. Se o que está sendo dito for cumprido, a TV Brasil vai ser uma boa TV pública, avaliou Marcum em entrevista à Folha. Bom, e aí a gente falava um pouco das possibilidades de parceria, que acabaram algumas se acontecendo e outras não, e no fundo, nessa mesma noite, me ligou um superior. E esse superior estava muito indignado, porque disse, como é que você falou que a TV do Lula é boa? Eu falei, bom, eu não falei que a TV do Lula é boa. Se a TV for do Lula, não é boa. Agora, se for uma TV pública federal, com o sentido da TV pública, nos moldes daquilo que a própria TV Cultura pratica, é boa. Né? E isso me custou algum problema com o superior por algum tempo. Mas depois a gente foi adiante. Bom, eu acho que é o seguinte, a TV Cultura de São Paulo, embora eu concorde com tudo que foi dito aqui sobre a situação tardia de formação da TV pública no Brasil, ainda é uma referência no país em termos de papel que o Conselho Curador existe, uma certa autonomia na sua definição editorial, ao mesmo tempo uma programação infantil principalmente relevante, né, e, na verdade, isso é importante que não acabe. Né, mas parte disso é resultado da gestão que lá existe, do modelo de gestão que foi desenvolvido e que tem a ver com o fato de que ela é uma fundação pública de direito privado. Então ela tem mais autonomia e liberdade, inclusive para gastar os recursos que ela obtém no mesmo modelo que a IBC está desenhando, envolve patrocínios, recursos do governo, prestação de serviços e até a tentativa de doações já se praticou. E aí eu deixaria uma recomendação para a ABPEC, que é a associação que reúne as TVs públicas, para que fizesse mais detalhadamente um levantamento que eu acabei de fazer aqui, infelizmente com dados de 2008, porque não tinha os mais recentes, que foi calcular a relação entre os orçamentos das TVs públicas estaduais e da TV Brasil com o PIB dos estados e do país, com a população dessas entes da federação. E isso, depois eu tenho, se alguém quiser, eu posso passar essa tabela, essa planilha, que como eu disse não está no PowerPoint, até porque eu não sabia, demonstra que, na verdade, é uma lenda a ideia de que há uma desigualdade muito grande entre os recursos das TVs públicas estaduais. Os números são os seguintes, eu vou citar apenas alguns, são 20 e tantas, né? Então, a TV Brasil, se a gente falar, o percentual de PIB nem vou citar porque é tanta vírgula depois tanto zero depois da vírgula, a TV Brasil é 0,01, aí tem outra do Rio Grande do Sul que é 0,008, enfim, fica difícil mencionar verbalmente assim. Mas vamos falar do PIB per capita. A TV Brasil custa, entre aspas, R$ 1,84 por ano por habitante. A TV Cultura, R$ 2,07. A TV do Paraná, R$ 1,82. A TV do Rio Grande do Sul, R$ 1,54. A da Bahia, R$ 1,05. A TV do Espírito Santo custa R$ 2,00. A palavra custa não é muito apropriada, mas eu estou usando propositadamente. R$ 2,17. E a TV Aperipê de Sergipe, R$ 2,82. E assim vai. À exceção de uma ou outra emissora estadual que realmente não tem nada de recursos, e eu estou falando dos dados de 2008, a gente teria que apurar isso em relação aos dados mais recentes, elas têm mais ou menos os mesmos recursos proporcionalmente à sua população e ao PIB do seu estado. O que acontece? Acontece que elas são extremamente amarradas do ponto de vista de gestão. Eu conheço uma TV, por exemplo, em que os cameramen, os cinegrafistas, não podem ir para a rua, porque o concurso público que foi estabelecido não assim não o permite. Então, como é que você faz televisão sem ter gente que vai fazer reportagem na rua ou filmar qualquer coisa na rua? Né? As dificuldades de se gastar os recursos, ainda que sejam pequenos, é enorme. O outro ponto que eu acho dramático é o fato de que a gente acaba copiando os modelos convencionais da televisão comercial. O primeiro deles é a ideia de uma rede vertical. E aí eu
uma das observações que eu faria em relação à TV Brasil, se é que assim a Tereza me permite, é que esse modelo, que é um pouco o resultado do momento político em que isso foi estabelecido, e ao mesmo tempo das dificuldades de se implantar uma rede nacional, ele faz com que a possibilidade de renovação dessas emissoras estaduais seja menor, porque os recursos não irrigam essas estruturas. Então eu acho que qualquer ação que for se pensar no momento em que isso estiver na pauta de realinhamento da ação, seria a fortalecer as parcerias e as iniciativas, e eu conheço razoavelmente a realidade e sei de todas as dificuldades que isso representa, porque você não tem muitas vezes a interlocução do outro lado, né, e não é só ter recursos que você vai construir a programação. Então, acho ainda que é preciso realmente pensar um modelo de gestão das emissoras públicas de maneira diferenciada. Esse modelo de gestão, também não vou repetir aqui o que já foi dito e endosso tudo que foi falado aqui, porque na verdade há um consenso em relação à accountability, independência, financiamento assegurado e etc. e tal. Mas eu acho que tem que ter independência, financiamento misto, fundamental. Não há como fazer no Brasil uma TV pública independente com financiamento única e exclusivamente governamental, seja qual for o governo que está. Agilidade, né? E isto implica, por exemplo, em mudar tecnologicamente a maneira de produção televisiva, num mundo em que a gente está vivendo, em que todos os presentes aqui, eu tenho certeza, têm no seu bolso uma câmera que permite transmitir ao vivo para a internet o debate que está acontecendo aqui. Aliás, tinha um companheiro aqui que não estava transmitindo, mas estava filmando com uma câmera fotográfica. Então, nesse momento, a gente raciocinar com o modelo tradicional, onde você tem um cameraman atrás de uma câmera, em pé, filmando o negócio, com 3 câmeras, com iluminação, com microfone, com estúdio, com etc., na minha visão, repetir aquilo que a TV pública, que a TV comercial faz muito melhor, com mais dinheiro e com muito mais competência do que a gente. O quarto ponto, então, é independência, financiamento misto, agilidade, e o quarto ponto é a questão da ousadia. A TV pública tem condição de ousar em vários aspectos. O principal deles é não acreditar que o modelo da radiodifusão que hoje em dia existe vai durar para sempre. Eu tive agora em março, em comecinho de abril, em Cannes, no MIP TV, para olhar lá, como curioso e observador, os debates que estavam acontecendo. 11 mil executivos de televisão comercial do Brasil, do mundo inteiro, 11 mil executivos de televisões comerciais e produtores do mundo inteiro, debatendo apenas e tão somente o seguinte: como é que eles evitam que o que aconteceu com a música, destruída a indústria da música pelo sistema da internet e pelo download, pelo MP3 e etc., aconteça na televisão. Bom, nós da televisão pública, e eu me digo que não consigo perder o crachá, nós da televisão pública não temos esse problema. O nosso modelo de financiamento não é esse, não será nunca esse, o da audiência absoluta, massiva, independente de recursos do Estado, que vai vender publicidade e que, portanto, enxerga a internet como uma ameaça terrível, né? Eu vou citar duas experiências muito interessantes que existem na internet e que vale a pena examinar. Uma delas é uma série de TV que eu vi lá em Cannes, chamada Pioneer. E que essa série de TV foi produzida com toda a competência que a televisão comercial tem. É uma série comercial, né, de ficção científica, e é distribuída pelo modelo do torrent. Também eu sei que muita gente aqui, não é o meu caso, assiste pela televisão, pela internet, baixa o último house norte-americano, que nem passou aqui, por um sistema chamado torrent, né, que é um sistema que compartilha dados de um produto audiovisual entre muitos televisores, muitos computadores. E isso se passando por uma televisão, você vê em alta definição, baixa a legenda, eu não vou ensinar aqui porque nem sei direito como é que faz, baixa a legenda num outro arquivo e assiste lá o programa que a empresa imaginava ser um produto só assistido junto com os comerciais. Bom, esse Pioneer, ele é distribuído por essa maneira e ele capta os recursos para fazer a segunda série dessa maneira também, mobilizando os seus espectadores para que eles colaborem e deem voluntariamente recursos para